Muito boa noite a todos os nossos queridos que nos acompanham. Estamos chegando com vocês nesta noite de quinta-feira, novamente no programa Mais de Deus. Programa que vai ao ar todas as terças e quintas, trazendo sempre temas que nós abordamos nos nossos cultos na Igreja de Canoas. Então fique conosco que nós já voltamos. Maravilha, estamos de volta, programa Mais de Deus com vocês. Queremos convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, a estar compartilhando a nossa programação e também nos seguindo nas redes sociais Encontros de Fé Canoas. Canoas é a cidade onde nós estamos trabalhando, servindo a Deus, com a nossa igreja sede e também nossas congregações nos bairros Nova Santa Rita. E você é muito bem-vindo a estar vindo, a estar participando conosco de nossas reuniões, onde você será acolhido e abençoado no poder de Deus, tá certo? No programa de hoje, nosso tema é Viver no Espírito. Inclusive, no próximo domingo, nós teremos 2 cultos com o tema do Espírito Santo. E comigo no programa hoje, pastor Adriano. Paz, Adriano, tudo bem? Boa noite. Paz, pastor, boa noite. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo certo. Maravilha, Deus é bom. E o Espírito Santo faz parte da vida da igreja, Adriano. Verdade. Jesus disse, depois de ter ressuscitado, Jesus disse, permaneçam em Jerusalém. Jesus disse, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, para a igreja, que seria fundamental eles receberem o Espírito, eles serem cheios, batizados com o Espírito Santo, para poderem viver a vida do Evangelho e poderem testemunhar de Cristo e levar a mensagem de Jesus a todos os lugares que o Senhor os enviou. Certo? Então, é importante, Adriano, o Espírito Santo não pode ser deixado de lado na vida pessoal e também na igreja, né? De forma alguma, O Espírito Santo, ele é muito importante, é o que nos conduz, é o que nos guia. Uma vida sem o Espírito é uma vida, pastor, vazia. Uma vida, é um cristianismo de fachada, né? Fachada, sem vida. Seco, sem Exatamente. vida. É o Consolador, né? Que Jesus disse que estaria conosco. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ou seja, Jesus veio, esteve conosco, foi Emanuel, Deus conosco. E quando ele estava para partir, os discípulos começaram a se entristecer e ele disse, não se entristeçam, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês abandonados, eu vou enviar o meu Espírito. Então o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, que foi enviada sobre a igreja, caiu, se derramou sobre os discípulos lá em Atos 2, no Pentecostes, e permanece na igreja até hoje, né, Adriano? Exatamente. Permanece nos auxiliando, permanece nos conduzindo, A palavra diz que ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, cheios do Espírito, não nos confundimos, cheios do Espírito, não somos enganados, cheios do Espírito, nós sempre seguimos, num caminho reto e de proteção, onde Deus nos abençoa. Amém. Eu quero ler alguns textos, eu quero começar com Gálatas, capítulo 5, 16, 18 e 25, falando desse tema, viver no Espírito. No versículo 16 diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. No 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui está falando, Adriano, sobre o viver no Espírito, é algo que tem que ser algo ininterrupto. Você não busca o Espírito em algum momento, depois, não é algo que você liga um botãozinho e depois desliga. É algo que vai estar sempre ligado, sempre presente. Verdade. Então, primeiro, Paulo escreve aqui no 16, Gálatas 5,16, vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito, vocês vão vencer a natureza. É isso que ele está dizendo. Vivam no Espírito e vocês vão conseguir. Porque não tem como vencer a natureza com força. A carne não vence a carne. Não se apaga fogo com fogo, se apaga fogo com água, Então, para você vencer a tua natureza, que ela é contrária aos desígnios de Deus, você tem que estar cheio do Espírito, você tem que viver no Espírito. E aí, no versículo seguinte, diz... se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, viver no Espírito é ser guiado, é ser dirigido pelo Espírito, É você entregar o controle da tua vida, você sujeitar-se a Deus, Adriano? Então, além de, claro, buscar a Ele e buscar as coisas do alto. Colossenses 3 diz, busquem as coisas do alto e não as que são aqui da terra. Então, eu vejo que
está bem explicado aqui. Viver no Espírito é deixar que o Espírito dirija a sua vida, é se entregar e é buscar as coisas do Espírito. Exatamente. A palavra em Atos 1:8, ela diz algo interessante. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante que a palavra diz que vocês receberão poder, pastor. Poder. Uma vez o senhor ministrou aqui no culto, foi até no mês passado, né, naquele culto onde nós, né, ministramos sobre o Espírito. E o senhor falou que o Espírito nos conduz. E uma vida cheia do Espírito é uma vida conduzida pelo Espírito. Jamais o Espírito Santo vai se deixar ser conduzido por nós. E essa é a questão. Isso é verdade. Essa é a questão. Quando nós queremos conduzir a nossa vida, né, e apenas acrescentar o Espírito Santo nos nossos planos e projetos, aí as coisas elas não funcionam. Acaba dando algum problema, né, pastor? Alguma coisa não fecha. Porque o Espírito Santo, ele está em nós para nos conduzir. É nós que temos que nos adaptar, é nós que temos que entrar nos planos, nos projetos e no caminho que Ele nos oferece e que Ele nos conduz. O Espírito Santo, ele vem com poder sobre nós, mas esse poder se manifesta quando nós estamos andando guiados por Ele. Andando no Espírito, andando no Espírito. Exatamente. Vivendo, né? E aí, verdade. Nesse contexto, você vai ler aqui em Gálatas 5, né, os frutos do Espírito, né? Porque tem as obras da carne. E as obras da carne, né, Adriano, elas não contribuem em nada para a nossa vida. Não nos afastam ajudam. de Deus. Elas nos atrapalham em tudo, né? Nos afastam de Deus, nos atrapalham na vida profissional, na família, na nossa vida, né, no nosso viver, né, sadio, interior, né? Então, aí os frutos do Espírito, aí é o nível de Deus, é o padrão de Deus. Exatamente. Então, o Espírito Santo vai nos levar a vivermos no padrão de Deus. Como é importante nós entendermos que o Espírito Santo vai nos levar a vivermos no padrão de Deus. Em Gálatas 5 fala das obras da carne, que são coisas que nossa velha natureza deseja, se alimenta e quer, e que não traz nada de bom, de benefício para nós. Mas os frutos do Espírito, eles trazem bênção para as nossas vidas. Os frutos do Espírito nos levam a vivermos no padrão de Deus. Vivermos na alegria, no amor, na vida, nas bênçãos, numa vida vitoriosa. Por isso Deus deseja que o Espírito Santo nos dirija, nos governe, que sejamos todos cheios do Espírito. Amém? Então é isso, Adriano. Nós vamos a Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 ao 15 diz: disso também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Falou agora há pouco, o Espírito nos guia a toda a verdade. Então Paulo está dizendo que o que ele pregava eram palavras ensinadas pelo Espírito. A fonte era o Espírito. Não sabedoria humana, não conhecimento humano. Conhecimento humano, não estou dizendo que deve ser desprezado, descartado, mas Paulo está dizendo que a sabedoria que vem do Espírito, né, aquilo que o Espírito ensina, é muito mais elevado. Né? E aí diz assim, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então, a conduta, Adriano, o procedimento, o entendimento, o falar, tudo, a postura de uma pessoa que é guiada pelo Espírito, e que aqui Paulo diz que é uma pessoa espiritual, eles aqui, aquilo que eu falo, são palavras do Espírito, e eu confiro coisas espirituais com espirituais, ou seja, a gente fala coisas espirituais para pessoas espirituais. E as espirituais compreendem espiritualmente. Exatamente. E quando tu fala uma coisa espiritual para uma pessoa que é espiritual, que não é carnal, ela entende, ela absorve, ela recebe. Aquilo é alimento, é vida, se transforma em vida. Mas quando você tenta falar uma coisa espiritual para uma pessoa que é carnal, aí bate e cai no chão. Não tem efeito. Não tem efeito, aí se perde. É verdade. É interessante isso aí, né? É interessante, porque essa loucura, né, que muitas vezes as pessoas podem pensar, aquele que é carnal, né, pastor, aquele que recebe as coisas do Espírito na carne. Na sua natureza, no seu entendimento humano. Com o coração fechado. Na sua limitação, exatamente. Exatamente. Essa pessoa ela não compreende algumas coisas. Por exemplo, a loucura dizer para alguém que tem um coração fechado, alguém carnal, que em meio a uma injustiça, o perdão é o caminho. É loucura dizer para alguém carnal, por exemplo, que em meio aos desafios e aos temporais,
nós podemos ter paz e ser pacientes. É loucura, né, dizer para alguém carnal que amar deve ser em todos os momentos, mesmo quando alguém não nos ama. Então o Espírito, quando ele vem, ele traz sobre nós esse poder, pastor, de olhar as coisas de uma forma espiritual. Colocar os óculos do Espírito, né, e enxergar tudo. A gente, quando era criança, né, tem aquela brincadeira, né? Tu pega uma criança, dá um óculos escuro, foi comigo, fizeram assim também. Dá um óculos escuro e diz, ó, tu botou o óculos, ninguém mais te enxerga. Né? E aí tu tá com aquele óculos escuro, tu sai e tu pensa que ninguém tá te enxergando, tu enxerga tudo por aquela visão. O Espírito faz isso. Quando nós de verdade somos cheios do Espírito, nós enxergamos espiritualmente todas as coisas. E muitas coisas que lá, com aquele coração carnal, fechado para as coisas de Deus, nós reagíamos de uma certa forma, cheios do Espírito agora, nós vamos ser guiados por Ele. E como é bom ter um coração que transborda os frutos do Espírito, né? Esse fruto nos abençoa. Ser paciente é bênção para as nossas vidas. Ter amor, ser fiel, ser bondoso, tudo isso nos traz resultados imediatos, né? No convívio com a família, no trabalho, no servir, tudo isso volta como bênção para todos nós. Mas a carne, pastor, não quer fazer isso. A carne quer agir de forma imediata, né, impulsiva. Quer ser satisfeita nos seus prazeres, exatamente, nos seus desejos, né? E aí que acontece a obra de transformação, né? Porque o Espírito se sobrepondo sobre a nossa natureza, ele nos transforma, ele nos muda. Ele muda nossa maneira de ver as coisas, nossa maneira de pensar, de agir. Somos nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, né? E aqui diz no 15 que a pessoa espiritual julga todas as coisas. Então ela tem discernimento, ela julga certo e ela acerta. Quem julga certo, acerta. Quem julga errado, erra. Erra, exatamente. É ou não é? Exatamente. Quando a gente olha para uma situação, tem que tomar uma decisão e julgamos de uma forma errada ou não enxergamos todos os ângulos, né? Fatalmente nós vamos errar. E quando erramos, também sofremos. A consequência do erro é o sofrimento, é o prejuízo, é o dano, né? E quando nós acertamos em Deus, aí a consequência é a bênção. A consequência é colher o fruto de uma decisão em Deus, né? E isso reflete na família, na saúde, no servir, no trabalho, em tudo. Por isso, ser guiado pelo Espírito é o melhor caminho, a melhor decisão que podemos tomar. É isso aí, nós queremos orar, te abençoando no programa de hoje, programa Mais de Deus, para que você receba mais de Deus, mais do Espírito, seja fortalecido no teu ser interior, né? Seja renovado e renovada por Deus. Jesus disse que quem crer nele do seu interior fluirão rios de água viva, né? É um renovo, é uma água sempre nova, não fica aquela água parada, aquela água cheia, quem sabe, de impurezas, né? É uma água limpa, purifica, renova, é vida, né? Viver no Espírito é viver na vida de Deus e é promessa, Adriano, nós não podemos abrir mão. Então nós queremos orar, te abençoando agora para que você viva no Espírito. Obrigado, Senhor, por mais este programa, obrigado pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra e pela riqueza do teu plano sobre nós que se cumpre. A tua palavra, ela é algo que nós podemos viver ela e desfrutar. Obrigado pelo teu Espírito. Oramos para que cada um daqueles que nos assistem ou vão nos assistir, nos acessar, tenham essa experiência e se viver no Espírito, desfrutem dos benefícios disso. Nós abençoamos a família, a saúde e o trabalho de cada um e damos toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Bênção de Deus, bênção, Adriano, estarmos juntos mais um programa aí, legal? Bênção, sempre uma alegria estarmos juntos, né? Bênção de Deus. Na semana que vem nós receberemos outros pastores aqui da região, ouvindo testemunhos também de colegas aqui no programa. Tá certo? Venha estar conosco em uma de nossas reuniões. Domingo que vem vamos estar falando sobre o Espírito Santo, agora dia 31 de agosto pela manhã e à noite, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, na sede da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Obrigado à nossa equipe técnica, obrigado a você por nos acompanhar. Até o próximo programa Mais de Deus. Deus te abençoe. Paz.